Jesus, nós já estaremos ocupando a tribuna aqui mais cedo. Apanhe a sua Bíblia, abra ela na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Aos Gálatas, capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Aos Gálatas, capítulo 5. Vamos ler no versículo 16 em diante. Aos Gálatas, capítulo 5. Versículo 16 em diante. O texto, nós vamos ler até o final desse capítulo, tá bom? Acompanhe com os olhos a leitura. Digo-vos, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Somente até aí, tá bom? Pode se assentar agora, desocupar as suas mãos, dar uma salva de palmas exaltando o nome do nosso Senhor Jesus. Louvado é o nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos, todas as quintas-feiras, como eu havia dito, nós temos essa oportunidade de estar aqui na casa de Deus para aprendermos do Senhor e cultuar o nome de Deus. Aqui, antes de nós entrarmos no texto, antes de nós entrarmos na meditação, eu quero fazer um convite para vocês e fazer uma exortação. No próximo domingo, nós teremos às 14 horas, um evento aqui especial denominado Dia da Palavra, ou Dia dedicado à Palavra. E também o primeiro encontro de ex-alunos do curso CFO. Nesse dia, é um encontro especial devido à liturgia, o que vai ser feito, realizado nesse encontro. Ele é aberto a todas as pessoas, não precisa fazer reserva para a gente ter controle de quantidade de pessoas, porque nós vamos usar aqui o salão principal, né? O salão de culto. Então tem todo esse amplo espaço para comportar todas as pessoas que desejarem estarem conosco. E você está convidado para estar aqui conosco para participar desse evento. Nesse dia nós teremos aí 3 palestras, 3 oradores.
A nossa irmã Lidiane, ela é psicóloga, ela vai estar aqui trazendo uma palavra, um ensinamento, né? Trazendo informações a respeito da ansiedade, a respeito da depressão, a respeito de essa área da psicologia, que algumas pessoas de repente confundem, acha que tratar desse assunto é tratar de coisas malignas, e não é. Então ela vai estar mostrando dentro da palavra de Deus, também com conhecimento na área, né, de psicologia, algumas orientações para que os irmãos possam ter uma vida com mais qualidade e conseguir também com mais facilidade entender aonde está o erro, aonde precisa ser melhorado as atitudes da vida e evitar também que o inimigo, né, nosso adversário, venha se aproveitar de algum problema de saúde e trazer mais complicações. O segundo orador vai estar falando sobre cosmovisão cristã, a maneira de nós entendermos o que é o cristianismo. O pastor vai estar falando sobre esse tema e ele vai estar falando, então, sobre os diversos pensamentos, ideias que o mundo tem, que as pessoas têm sobre a fé cristã, sobre a nossa perspectiva como cristão. Não importa qual seja o segmento. E nós estaremos também na terceira palavra, eu estarei com essa oportunidade, nós vamos estar falando sobre a essência da adoração. E dentro desse ponto, já adiantando para vocês, dentro desse tema, nós vamos estar mostrando que nós precisamos resgatar a essência, o ponto principal do culto, a essência de cultuar a Deus, a essência de adorar a Deus. E eu digo para vocês que muitas pessoas vão ficar surpresas, porque o Espírito Santo vai levá-las a entender que elas estão cultuando, mas de uma forma completamente equivocada. E esta é a causa dela não sentir paz, não se sentir suprida, não se sentir preenchida após o culto, não se sentir em comunhão com Deus, porque elas estão equivocadas na forma de cultuar. Então nós estaremos falando sobre o resgate da essência da adoração. E eu gostaria que você estivesse aqui presente conosco, participando, para você também aprender. Nós estamos observando em meio à igreja essa necessidade de mostrar para as pessoas como adorar a Deus. Como adorar a Deus nos padrões bíblicos, que é o padrão que nos leva a sentir aquela alegria, aquela paz e recebermos então as bênçãos de Deus. É de suma importância que você esteja presente, próximo domingo às 14 horas. Amém? Bom, tendo dito isso, vamos lá ao texto. Nós estamos aqui então hoje numa série de ensinamentos que fala a respeito de ética cristã. Nós estamos aqui para aprender como convivermos como cristãos, aguardando Jesus voltar, em meio à sociedade cheia de pecado. Os ensinamentos são passados da palavra de Deus. E como muitos pregadores usam a expressão, eu também vou usá-la. A palavra vai ser pregada, você vai aprender. O Espírito Santo vai trabalhar no seu coração como já está trabalhando nesta manhã. Mas requer de você disposição para praticar. Disposição em buscar o que nós vamos aprender aqui, que é o Espírito Santo, para que você possa cumprir a palavra de Deus e ser um salvo. O texto que nós lemos, irmãos, ele é muito impactante. Quando se fala em viver o presente momento, como cristão, agradando a Deus, tendo uma profunda comunhão com Deus, nós falamos então de renúncia, nós falamos de conhecimento dessa vontade de Deus e de esforço da nossa parte. O texto mencionado ou lido faz parte da carta que o apóstolo Paulo escreveu para algumas igrejas que faziam parte de uma província romana, a província da Galácia.
As igrejas que havia nessa província, em algumas cidades, foram fundadas pelo apóstolo Paulo juntamente com o apóstolo Barnabé. Depois de algum tempo, após o afundamento ou após a implantação dessas igrejas, começou a se perceber que aqueles irmãos daquelas igrejas estavam fugindo, saindo fora dos ensinamentos que haviam recebido dos apóstolos na ocasião da fundação daquelas igrejas. Poucos anos depois, e o apóstolo Paulo, então, numa outra região, sabendo o que estava se passando entre aquelas igrejas, o desvio de conduta, o desvio de compreensão da palavra de Deus por parte daqueles irmãos, ele escreve esta carta, e nesta carta, nesse ponto, ele começa a mostrar claramente o que é natural na vida de toda a pessoa cristã, e que nós precisamos ter esse entendimento, esse conhecimento. As lições que nós vamos falar aqui, que o apóstolo Paulo apresentou para aqueles irmãos da igreja de Gálatas, ou da Galácia, são ensinamentos que são transpassados, passando séculos e chegando até nós, e é válidos e pertinentes na nossa vida. Ou seja, são ensinamentos que nós temos que vivê-los como doutrina, fundamenta a fé cristã, distingue a fé cristã de outras religiões. Paulo começa a mostrar, e eu quero aqui, antes de falarmos sobre o assunto, apresentar o significado de algumas palavras, para ajudar a sua compreensão. A primeira palavra que eu quero mencionar para vocês, e trazer uma certa orientação a respeito, é a palavra carne. Nesse contexto, e nesse texto, a palavra carne aqui significa a natureza humana pecaminosa. Aquela natureza que nós nascemos com ela, tendenciosa a sempre a praticar o que é desagradável a Deus, em busca de satisfazer prazeres momentâneos. Então essa natureza humana, que nós nascemos com ela, tendenciosa a sempre a pecar, sempre querer satisfazer desejos pecaminosos, prazerosos. O nome que se dá para essa natureza, aqui nesse texto, é carne. O texto usa a palavra carne para não é descrevendo o nosso físico, não é o nosso corpo, não é a nossa matéria. A palavra carne se refere então à natureza humana pecaminosa. Bom, a primeira palavra que eu quero apresentar para vocês aqui é o significado antes de nós entrarmos na meditação, propriamente dito. A segunda orientação que eu quero dar para vocês é que quando o apóstolo Paulo menciona fruto do Espírito Santo, ele não fala frutos, ele fala fruto. Ele não está referindo-se então em quantidade, mas tipo de fruto. Ou seja, o fruto bom ou o fruto ruim. E nesse caso, o fruto do Espírito Santo é um fruto bom, que tem diversas qualidades. Ele menciona, e nós vamos falar a esse respeito daqui um pouquinho. Mas agora vamos já entrar na meditação. Muitas pessoas na atualidade, como também era na época do apóstolo Paulo, naquela região da Galácia, não compreendia que quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos libertos do domínio do pecado, não da presença do pecado em nossas vidas. Na atualidade, tem muitos cristãos que ainda não aprenderam esse ponto, e por não terem aprendido, cometem equívocos, erros. Então nós vamos tentar aqui hoje, nessa manhã, mostrar bem claro para vocês esse primeiro ponto, essa primeira lição. Quando alguém aceita Jesus Cristo de todo o seu coração, a pessoa é liberta pelo sacrifício realizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, do domínio do pecado, não da presença do pecado.
Ou seja, o pecado, a natureza humana pecaminosa, ainda continua habitando no nosso corpo. Nós não somos imunes ao pecado. Nós, pelo fato de aceitarmos Jesus agora, nesse momento, não nos torna imunes ao pecado. Ainda estamos sujeitos. Por isso que nós encontramos na Bíblia homens que foram servos de Deus fiéis, que em um dado momento, por falta de uma certa vigilância, ou por estar vazios espiritualmente, que esse é o foco, cometeram erros e pecaram. Nós temos o exemplo de Davi, com ato de adultério, de homicídio. O exemplo do rei Saul, que procurou a pitonisa, na língua de hoje, uma feiticeira para tentar consultar os mortos. Nós encontramos outros exemplos de outras pessoas, como Isaac, que mentiu, como Abraão, que também mentiu. Homens que foram fiéis a Deus, mas que em um dado momento, de acordo com as circunstâncias, erraram e pecaram. Como Moisés, que irado por causa da dureza do coração do povo, desobedeceu uma ordem de Deus de dizer para a rocha dar água para o povo no deserto, e com a desobediência, movido pela ira, ele bateu 3 vezes com um cajado na rocha, e aquela rocha representava Cristo. E por causa disso ele não entrou na terra prometida. Então homens e também mulheres que foram fiéis a Deus, serviam a Deus com sinceridade, mas em um dado momento falharam. Por quê? E por que isso acontece na vida dos irmãos e das irmãs na atualidade? Porque você precisa entender que quando nós aceitamos Jesus, Ele tirou das nossas vidas o senhorio do pecado, o domínio do pecado. O pecado não te domina. Ele não te manda ao bel prazer. Como é a vida da pessoa que ainda não aceitou Jesus como Salvador? A pessoa que ainda não creu que Jesus realizou o sacrifício por ela, por mais que ela negue, por mais que ela seja sincera, e por mais que ela tenha os seus dotes, os seus valores, e procure cumprir esses valores, ela ainda é uma pessoa que está debaixo da influência dominadora do pecado, que todo ser humano nasce com ele. E não há como se ver livre dessa influência, a não ser pelo sacrifício realizado pelo Senhor Jesus, ou a fé nesse sacrifício. Então, quando alguém aceita Jesus, ela ainda tem a presença dessa natureza humana pecaminosa. Porém, essa natureza humana pecaminosa não tem domínio absoluto sobre ela. Esse desejo pecaminoso pode, a partir desse momento, ser questionado pela própria pessoa. Ela pode dizer, não vou fazer isso. Ela pode dizer, não vou ceder a esse desejo pecaminoso, que me traz um prazer na carne. Ela tem essa capacidade. E nesse texto, o apóstolo Paulo então começa a mostrar o contraste entre a natureza humana pecaminosa e a presença do Espírito Santo na vida do cristão, porque ele aceitou Jesus, e o Espírito Santo foi concedido ao cristão para capacitar esse cristão a resistir às tentações e a cumprir a vontade de Deus. Então, fazendo aqui novamente uma análise bem resumida, nós nascemos em pecado, todos, absolutamente, desde os dias de Adão e Eva. Herdamos de Adão e Eva essa natureza. Todo ser humano absolutamente nasce desligado de Deus, tendencioso ao pecado e dominado pelo pecado. E com a condenação eterna já prevista. Jesus veio para mudar esse destino, morrendo no lugar de cada um de nós, quando nós acreditamos nesse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Ou seja, quando nós o reconhecemos como o Senhor da nossa vida, esse destino, ele é quebrado. Essa dominação pelo pecado é desfeita.
Porém, o pecado ainda permanece na nossa vida, porque o nosso corpo ainda continua mortal. E continuará o nosso corpo mortal até quando Jesus voltar para arrebatar a igreja e glorificar o nosso corpo. Até lá, nós vivemos, aguardando Jesus voltar, com o nosso corpo ainda mortal. Por isso que o cristão parte. Por isso que o cristão sente dor. Por isso que o cristão está sujeito à ansiedade, talvez à depressão. Por isso que o cristão está sujeito ainda a aborrecimento, e também sujeitos, mediante a tentação, a cometer erros e desobedecer a Deus. O pecado, embora ele não tenha o domínio, ele permanece aí, dentro de você, dentro de mim. Só que no momento que nós reconhecemos Jesus como Salvador, Jesus nos deu o Espírito Santo dele, irmãos. E aqui nesse texto, então, como eu havia dito anteriormente, é um contraste, onde Paulo mostra que após aceitarmos a Jesus, temos duas vontades para nos guiar. Duas: a vontade pecaminosa, que Paulo dá o nome de carne, que é a nossa natureza humana, e a vontade de santificação, de obediência a Deus, que é a orientação que o Espírito Santo nos dá. Toda pessoa que aceita Jesus de coração, ele tem dentro de si essas duas lideranças, a carne e o Espírito Santo. Então, Paulo começa a mostrar para aqueles irmãos um ponto que muitos cristãos naquela época tropeçavam porque não compreendiam, como também hoje muitos cristãos não estão compreendendo e tropeçam. Qual é o ponto? Se você é guiado pelo Espírito Santo, se você recebeu o Espírito Santo, e ele está te guiando, e você segue o Espírito Santo, você nunca vai satisfazer a vontade da carne. Não é porque você está imune às tentações, é porque você decidiu seguir a orientação de alguém que nunca vai te guiar para o lado pecaminoso, o Espírito Santo. Mas percebe, eu vou fazer uma analogia, vou voltar ao ponto anterior. Aceitou Jesus, nós temos, para guiar os nossos passos na vida, a orientação de duas pessoas. Paulo personifica a carne, ou a natureza humana pecaminosa que está em nós ainda, como sendo carne, e o Espírito Santo a outra pessoa. Uma vontade, a vontade de desobedecer, que é a vontade da carne que está em nós, e outra é o Espírito Santo que também está em nós, que tem uma tendência e ele quer nos guiar pela verdade, quer fazer a vontade de Deus. Agora, você tem que decidir quem que você vai seguir as orientações. Quem que você vai seguir os passos. Porque também tem muitas pessoas que são cristãs e não compreendem que o Espírito Santo, ele não domina você. Ele nos guia na verdade. O que é guiar, irmãos? Guiar não é trazer uma informação e apontar para você um mapa dizendo por onde você tem que percorrer a sua caminhada. Guiar é a pessoa ir à frente te dizendo, simplesmente me segue. Se alguém te pede uma informação para movimentar dentro de Brasília, e você não pode ir junto com a pessoa, você descreve para a pessoa o trajeto que ela tem que passar ou percorrer. Ou talvez você apresenta para ela um mapa para que ela possa chegar no destino desejado. O Espírito Santo, ele não faz isso. Ele guia, ele não mostra o caminho por onde você vai ter que ir. Ele diz, me segue. Ele nunca vai te guiar para um caminho que te conduz a satisfazer os prazeres carnais. Porque a palavra de Deus diz no texto que nós lemos, e eu vou mostrar isso para vocês aqui, olha. Versículo 17.
Porque a carne cobiça contra o espírito. A palavra cobiça quer dizer deseja. E o espírito contra a carne. E versículo 18. Perdão, ainda versículo 17. E estes opõem-se um ao outro. Então, a vontade da carne nunca vai ser a mesma vontade do Espírito Santo. E a vontade do Espírito Santo nunca é a mesma vontade da carne. Sempre tem um contraste, um opondo-se ao outro. Um querendo que você faça a vontade só dele. A carne, a natureza humana pecaminosa, tentando te incentivar e te convencer a fazer só a vontade dela. O Espírito Santo sempre tentando convencer você, sempre fazer a vontade dele, a seguir ele. Um vai em uma direção e o outro, em contraste, vai em outra direção. Qual das duas direções que você vai? Seguir a carne ou o Espírito Santo? Lembrando que você não é mais dominado pelo pecado, embora o pecado está em você. A carne vai usar as artimanhas dela, tentando seduzir o seu coração. Damos o nome para isso de tentação. Você é tentado a agir de uma forma contrária à vontade de Deus. Os homens que servem a Deus são tentados quando eles movimentando pela sociedade, e as mulheres de repente com algum traje, com alguma veste que não tem pudor e modéstia, e os membros do corpo talvez estão expostos, ou a sensualidade está exposta, eles são tentados a cobiçar aquela pessoa, como também as mulheres, vice-versa em relação aos homens. Essa tentação, essa cobiça, desde que a pessoa tentada, ela já é casada, começa a conceber no pensamento o adultério. Isso é uma vontade da carne. A vontade do Espírito Santo é a santificação, é a fidelidade conjugal. A carne vai tentar o homem e a mulher que serve a Deus, porque ela está em nós. Diante de uma situação de extrema pressão, agir sem ponderação, agir sem cautela, com agressividade talvez de palavras, talvez até com agressividade física, porque a carne vai tentar fazer isso. A carne, diante de uma situação, pode tentar nos induzir a pronunciar uma palavra de mentira para nos livrarmos de uma certa correção, para nos livrarmos de uma situação constrangedora. Vem no coração do homem e da mulher que serve a Deus, aquele pensamento: conta uma mentirinha para você se safar. É vontade da carne. A vontade do Espírito não é essa, é de obedecer, de falar a verdade, mesmo que você tenha que assumir a responsabilidade de alguma consequência de algo que você fez. Então a carne e o Espírito, eles cobiçam um contra o outro, debatem um contra o outro, e a pergunta é: quem que você vai seguir? Esse contraste é natural, irmãos, é natural. E aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo no texto, para nos ilustrar como exemplos, que a vontade da carne, quando ela é cumprida, quando nós satisfazemos a vontade pecaminosa que está em nós, nós vamos praticar obras tais como, ele deu alguns exemplos, olha aqui, adultério, relacionamento fora do casamento, relacionamento sexual fora do casamento, fornicação, relacionamento de jovem com a pessoa que não é sua esposa, porque se o jovem ainda não é casado, não é uma esposa, ou não tem esposo. Fornicação, e aí ele vai descrevendo. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, olha o caso do rei Saul. Inimizades, são todas obras que são exemplos de atitudes praticadas e endossadas, incentivadas pela natureza pecaminosa, contrária à vontade do Espírito Santo.
Vou repetir: inimizades, contendas, o que tem de pessoas contenciosas entre o povo de Deus. Ele dá mais algum exemplo. Pessoas que têm aquele ciúme, no caso o ciúme, aquela sensação de domínio exagerada, ao ponto de prejudicar, de ofender. Iras. É claro que no caso, quando ele cita iras, é quando a pessoa está completamente dominada por alguma ira, alguma revolta, e ela age em resposta a essa ira. Pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E aí, como ele está dando exemplos, e não tem como exemplificar todo tipo de obras da carne, ele diz: e todas as coisas semelhantes a estas que eu mencionei como exemplo, quem as pratica não herdarão o reino dos céus. É sério. E por que ele diz quem as pratica? Porque ele está mostrando que o Espírito Santo tem uma vontade totalmente diferente dessa vontade da carne que as pessoas estão seguindo, porque esses exemplos de obras são exemplos de obras praticadas por quem está andando pela carne. E aí, de repente, causa no seu coração um certo desespero e talvez uma tristeza, quando você ouve isso, porque você começa a pensar: meu Deus, olha a minha situação, porque cada um de nós temos uma consciência. Mas o que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, está tentando mostrar aqui, e nós vamos aprender isso também agora, é de que é fácil vencer essa carne, irmãos. É fácil. Talvez você pense: eu não consigo mudar, meu Deus, eu não vou conseguir e tal. Mas é isso que ele vai tentar mostrar aqui agora, e eu vou mostrar isso para vocês, que é fácil. Porque se você parte do princípio que são duas pessoas, o Espírito Santo e a carne, estou personificando a carne, não é que é uma pessoa, literalmente, mas estou só personificando para você tentar compreender com mais facilidade, que está tentando te guiar, e você está seguindo os conselhos, as orientações. É só você deixar de seguir as orientações da carne e passar a seguir as orientações do Espírito Santo. E você, seguindo as orientações do Espírito Santo, ele nunca vai te guiar para o lado da carne, no lado do pecado. Sempre ele vai te orientar para aquilo que agradava os olhos de Deus. Então não se preocupe. Você só tem que dar ouvidos ao que o Espírito Santo fala com você e se dispor a praticar e assumir compromissos em praticar. Só isso. Você só precisa disso. E aí se cumpre. Porque o fruto do Espírito, e aí Paulo começa a dar alguns exemplos. E é importante entender aquele ponto que eu mencionei no início da mensagem. Ele não fala de frutos no plural, como as obras da carne, ele falou. Ele fala de fruto. Ou seja, quem se deixa se guiar pelo Espírito Santo, só tem um fruto bom, que tem uma série de características, que são elas. Nós vamos mencionar agora. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Longanimidade é aquela capacidade que Deus dá de sermos longânimos, tardios em tomar decisões precipitadas. Benignidade, aquela capacidade que o Espírito Santo nos dá de sermos pessoas que estão sempre apresentando como solução coisas boas, sempre desejando nas nossas ações e atitudes fazer o que é bom, benigno, no nosso coração, no nosso pensamento, sempre coisas boas que é o nosso desejo de estar realizando e de promover para o próximo. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão,
temperança, que é domínio próprio. Então, tudo isso é o resultado, são as ações e atitudes das pessoas que se seguem o Espírito Santo, que deixam ser guiadas pelo Espírito Santo. E aí, Paulo apresenta como que uma coisa é naturalmente o inverso da outra. Ele fala aqui, contra essas coisas, que é o fruto do Espírito Santo, não há lei. Então, para um pouquinho, vou explicar isso aqui para vocês. A lei de Moisés, ela dizia o seguinte: maldito todo aquele que não cumprir todos os mandamentos, todas as leis. Então, tinha 613 leis para o povo cumprir. Havia também, entre essas 613, os 10 mandamentos, as leis morais. Quando o povo não cumpria esses 613 mandamentos, ou cumpria 612, errava um, a pessoa era maldita, a pessoa então ia ser lançada no fogo do inferno do mesmo jeitinho, ela não era justa. Maldito todo aquele que não cumprir a lei do Senhor. Como as pessoas nasceram dominadas pelo pecado, que foi aquilo que eu falei para vocês, a natureza pecaminosa na nossa vida, era impossível alguém cumprir esses mandamentos na totalidade para serem justas e para serem salvas. Era impossível. Então, o que Paulo está dizendo? Contra estas coisas, que é o fruto do Espírito, não a lei, ele está dizendo que estas obras, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, bondade, fidelidade, não tem nenhum mandamento condenando, irmãos. Pelo contrário, está incentivando. Você não é condenado por ser longânimo. Você não é condenado por ser benigno. Você não é condenado por ser fiel. Você não é condenado por ser manso, por ter humildade. Nós seremos condenados porque nós mentimos. Nós seremos condenados porque adulteramos. Nós seremos condenados porque há fornicação, há contenda. Seremos condenados, ou alguém será condenado, porque a pessoa é contenciosa. Porque contra essas obras da carne tem lei, mas contra o fruto do Espírito não tem lei. Não tem sentença condenatória. E aí Paulo diz mais, preste atenção nessa importância aqui. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, se eu receber o Espírito Santo, se você receber o Espírito Santo, e é isso que acontece quando você aceita Jesus de coração, você recebe o Espírito Santo. Então, se você vive em espírito, então anda em espírito. Pratica aquilo que o Espírito Santo te traz de orientação. E aí entra em um outro ponto, que é uma dúvida também contemporânea da atualidade. Muitas pessoas acham que andar em espírito está sempre ouvindo uma revelação. Eu faço isso ou não? Eu faço aquilo ou não? O Espírito Santo ainda não me revelou. Vou na igreja para ele me revelar, para ele dizer. Andar em espírito é você aprender a palavra de Deus, aprender qual é a vontade de Deus, e aí, diante do seu dia a dia, da sua vida, diante de certas circunstâncias, você vai ter aquele pensamentozinho de qual é a maneira que você deve agir. Que no caso, você vai lembrar daqueles ensinamentos, como aqui agora que você está aprendendo. Você vai lembrar desses ensinamentos. Aí, naquele momento, é o Espírito Santo falando em seu coração, para você agir de acordo com aquilo que você aprendeu da palavra de Deus. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Jesus ensinou para os seus discípulos que eles não deveriam ficar preocupados quando fosse lançado na presença de magistrados, de reis, de governadores, para serem interrogados,
Porque o Espírito Santo ministraria na vida deles, naquele momento, o que eles deveriam falar. Então entendam que o Espírito Santo, ele fala com você. Você só não consegue ouvir a voz do Espírito Santo quando seu coração se endurece na prática contínua da desobediência ou de satisfazer a vontade da carne. Quem está compreendendo, dá um glória para Jesus. Irmãos, essas quintas-feiras a gente prega dessa maneira para ensinar e ficar bem claro. Simples assim, sem complicar. Para nós concluirmos aqui, preste atenção. O que nós aprendemos aqui? Nascemos condenados. Todo mundo nasce na mesma condição. A criança dá o primeiro choro. Na verdade, antes dela dar o choro no ato do nascimento, quando ela é concebida no ventre da mãe, ela já é concebida em pecado. Ela vai nascer dominada pelo pecado. Ela já vai nascer influenciada pelo pecado. Quando nasce uma criança, ela vai intelectualmente aprender as coisas, ela vai aprender a falar, vai aprender tudo da vida através dos seus sentidos. Ela vai começar a discernir o cheiro, o paladar, o sabor, o tato, o olfato, as palavras ela vai ouvindo, ela vai aprendendo. Vai aprender as coisas através do que ela está enxergando. Só que quanto mais ela vai crescendo, ela vai aprendendo, dentro dela já existe uma maldição, que sempre vai influenciar ela a escolher errado, moralmente. Talvez algumas coisas ela vai escolher certo. Eu conheço pessoas, talvez você conheça também, que não são crentes, mas são pessoas que preferem morrer, mas não falam a mentira. Preferem morrer, mas não contam uma mentira. Mas ao mesmo tempo, são pessoas revoltadas, que estão dispostas a agredir, a ferir não só com palavras, mas com agressões físicas. Pessoas que de repente, em algumas partes da vida, elas têm como que eu diria, certos valores morais. Não pega aquilo que não lhe pertence, mas ao mesmo tempo não é fiel ao esposo, não é fiel à esposa. Por que isso? Mesmo não sendo cristãos. Estou tentando mostrar para vocês que lá, entre aquelas pessoas que ainda não são cristãs, há pessoas que têm valores éticos também. Mas por mais que ela se esforce, ela nunca vai conseguir vencer a natureza pecaminosa que está dentro dela, porque é impossível. Só se vence essa natureza pecaminosa que está dentro dela quando ela reconhece Jesus como Salvador, porque é só o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que pode libertar ela do domínio do pecado. E ao mesmo tempo, dá uma pessoa para habitar nela, que é o Espírito Santo, para guiar ela em toda a verdade. Então nós aprendemos aqui também que a natureza humana, a natureza pecaminosa, sempre tem uma vontade contrária à vontade de Deus. Há um contraste entre a vontade do Espírito Santo e a vontade da carne. Mas aprendemos também que se nós dispormos a seguir as orientações do Espírito Santo, não se preocupe com as obras da carne na sua vida. Você não vai praticar elas. Porque todas as vezes que o Espírito Santo estiver te guiando e você estiver disposto a seguir a orientação dele, você não vai tropeçar, você não vai falhar, o diabo vai fracassar na sua vida com os projetos dele. O pecado que tenta dominar você vai fracassar na sua vida e não vai conseguir. E você vai conseguir viver uma vida em santificação e usufruir dessa alegria, dessa paz de Deus, que é prometida através da palavra. Esse vazio vai desaparecer de dentro de você. O mundo pode estar desabando em sua volta e você vai sentir paz, você vai sentir alegria, você vai sentir confiança,
Você vai sentir que não está sozinho, que tem alguém do seu lado, que independente da circunstância que você esteja vivendo, aquele alguém vai estar sempre pronto a te proteger, a te ajudar, a te amparar e fazer você vencer aquela situação adversa. Isso só é possível, irmãos, quando nós nos dispormos a seguir a vontade do Espírito Santo. Nós aprendemos aqui também que nós aprendemos a vontade de Deus através da pregação ou da meditação da palavra e da disposição de orarmos e falarmos com Deus. E quando você segue esse processo, o Espírito Santo sempre vai fazer você lembrar daquilo que você aprendeu de Deus. E quando você lembrar de alguma coisa, é Ele que está falando no seu coração, é assim que você tem que agir. Ao mesmo tempo, a carne, a natureza humana dentro de você vai tentar mover você para agir diferente. Mas se você se dispor a ser guiado pelo Espírito Santo, você não tem condenação. Se você está chegando ou chegou à conclusão de que você estava agindo errado, não fique triste, ainda tem esperança. Se você até agora estava lutando contra a carne, mas estava lutando de você mesmo, e você estava obviamente fracassando, não fica triste. Sabe o que você faz? Começa um novo compromisso a partir de agora. Eu convido os irmãos, as irmãs, a orar junto comigo agora. Todos que desejam ter uma vida nova, um novo relacionamento com Deus, você vai agora fazer esta oração. Vai pedir para Jesus perdoar todas aquelas atitudes que você praticou e que foi vontade da carne. O Espírito Santo não queria que você agisse daquela forma. E você reconhece que errou. Mas nesta oração você vai pedir para Deus te perdoar. Ele vai te perdoar, vai apagar o seu pecado. E nem o diabo poderá te acusar. Ninguém pode te acusar. Pois o próprio Senhor Jesus vai estar perdoando. E também nesta oração, você vai fazer um compromisso com Deus. Pare de lutar sozinho, irmãos, contra a vontade da carne. Vá para Jesus e fala: Senhor, o Senhor já me libertou, tenho o teu Espírito Santo. O Senhor já me libertou. Me guia, Espírito Santo. Fala no meu coração. Na hora que eu for agir daquela forma errada, fala no meu coração, me adverte, me faz lembrar da tua palavra e me dê capacidade para viver a sua vontade e seguir a sua orientação. E todas as pessoas que fizerem essa oração dessa forma que eu estou falando agora, vão ser renovadas, vão ser restauradas. Fica de pé toda a igreja, vamos orar ao nosso Senhor Jesus. Fica de pé. Senhor meu Deus,